O pastor ficou no trânsito da nossa Brasil. Ele falou: prega aí para mim, porque eu ainda estou indo para casa. E vocês nem sabem, ele deixou o filhinho dele mais velho lá. Mas vamos ficar em espírito de oração para que ele consiga, e caso ele não volte, a gente vai acolher ele aqui juntamente conosco. Mas, gente, o dia de hoje foi maravilhoso. Crispim e a equipe dos Calebs experimentaram novas experiências hoje mais uma vez. Deus, ele pode agir da maneira como nós queremos, mas muitas das vezes, 99%, ele vem nos surpreendendo. Hoje, o testemunho da Luísa diz muito isso, né, Eliel? Você como pai, a sua esposa, a gente fica olhando para os nossos filhos, olhando para os encontros que eles podem ter no Caleb, a gente nunca imagina algo tão grandioso, mas Deus é possível de fazer na vida deles se eles só permitirem. E como a Andressa e a Luísa falaram aqui, não perca, a semana está cheia de testemunhos. A cada um deles melhor do que o outro, mas nós precisaríamos fazer uma próxima semana de evangelismo para contar todos. E amém por isso, porque Deus está sendo honrado e glorificado na vida dos Calebs. Mas vamos entrar na mensagem de hoje. Eu queria convidar vocês a abrir no livro de João. João 3, conta o relato de uma história, e como falou, o pastor mesmo disse ontem, nós vamos falar de encontros. E qual será o encontro dessa noite? João 3 diz que é um encontro às escuras. Um encontro na calada da noite. Enquanto você vai achando na sua Bíblia aí, quando nós falamos que vamos nos encontrar com alguém, primeiro, há necessidade de há 2 pessoas no mínimo para haver um encontro. Segundo, na calada da noite, simbolicamente, naquele tempos bíblicos, era algo que não era muito recomendado, a não ser que fosse algo que não seja próprio, lícito. Então, na calada da noite, nesse encontro de Nicodemos, nós vamos relatar passo a passo. Se você me acompanha na leitura, inicia-se assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então começa o encontro. E nessa calada da noite, um dos principais dos judeus, este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Na calada da noite é onde muitas das vezes o inimigo vai trabalhar, porque a Bíblia diz que o ladrão vem de noite. A Bíblia faz uma alusão ao tempo que noite na Bíblia significa algo, não necessariamente noite escura, mas sim ilícito. Para Nicodemos era um encontro ilícito, mas para Jesus também era. Jesus, quando escuta a palavra que ele é Rabi, e Rabi, a Bíblia diz que eram mestres da lei. Mestre em que sentido? No sentido teológico e prático. Porque para praticar a teologia bíblica, como o pastor disse ontem, era necessário examinar as escrituras de forma que você pudesse ensinar, e assim você era considerado um mestre, um rabi. Então, sempre que Jesus era chamado de rabi, ele era chamado como mestre. Vamos avançar na leitura. O versículo 4, o versículo 3 diz o seguinte, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos. Mas perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Eu pergunto a vocês nessa noite:
a possibilidade de alguém nascer de novo sendo velho, com os olhos que nós temos desse mundo, na circunstância que nós estamos? Não. E Nicodemos também tinha esse pensamento. Esse pensamento não era impróprio, era uma realidade. Mas Jesus começava a caminhar a conversa para uma outra direção. Nicodemos, a direção que nós vamos seguir é outra. Então agora, Nicodemos, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. E agora eles começam novamente a conversar. E agora o encontro de Nicodemos, um rapaz aflito, que à noite buscava se encontrar com Jesus, agora Nicodemos começa a compreender quem era Jesus. Nicodemos até então só tinha ouvido falar de Jesus, mas ainda não encontrava Jesus, porque as circunstâncias da vida o impediam. Mas eu vou prosseguir. Olha o que o versículo 5 diz. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, Nicodemos. Isso que você ensina, isso que você é considerado como principal entre os israelitas, entre os fariseus, Nicodemos, é verdade. Mas olha só, tem a segunda parte dessa verdade, Nicodemos. A verdade comigo, ela vai acrescentando, e eu não posso invalidar a anterior. Nicodemos, você está caminhando por um lado, mas eu vou te guiar para o outro. E esse lado que eu vou te guiar, a partir de agora, Nicodemos, a partir de agora, você vai precisar olhar com outros olhos. Esqueça que você é fariseu. Esqueça que na calada da noite você é alguém ilícito. Mas Nicodemos, só entenda, eu sou o mestre e eu vou te ensinar. Hoje, Nicodemos, você é apenas um aluno. Igreja, hoje nós somos apenas aluno do mestre. Hoje nós nos encontramos no mesmo quadro que Nicodemos se encontrou com Jesus. Por muitas das vezes apenas ouvimos falar de Jesus. Muitas das vezes até nos relacionamos a certo ponto. Mas se Jesus não chamar bem pertinho, se Jesus não fazer o convite diariamente, a segunda parte do encontro se encerra por ali. E o que nós estamos falando ao longo dessa semana de evangelismo, eu vou ficar aqui bem pertinho, ó, é ir além das portas. Nicodemos, você foi até a porta, Nicodemos, mas olha só, você precisa ir além. Igreja, vocês foram até a porta, já conheceram e já começaram o relato, já começaram a conversar com Jesus, mas olha só, eu te chamo hoje, nessa noite, para ir além das portas. E Nicodemos aceitou, e nós vamos ler o relato, mas ele aceitou através de um diálogo, e eu quero relatar esse diálogo com você nessa noite. O diálogo começa no versículo 6. Além das portas começa no versículo 6. E eu queria relatar com vocês o seguinte: Nicodemos, presta bastante atenção, que agora a conversa é espiritual. Agora, para você entender, você vai ter que estar de acordo com o que eu vou dizer agora, Nicodemos. Olha o versículo 6. O que é nascido da carne, é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, esse é Espírito. Nicodemos, eu já não estou a falar mais de coisas terrenas desse mundo, Nicodemos. Você agora não olha mais para o horizonte, você agora olha para o alto. Nicodemos, para de olhar para frente do seu nariz, Nicodemos. Quem está falando com você é o mestre. Então agora a conversa vai se encaminhar para o alto. Igreja, o chamado, a conversa, o diálogo, além das portas, significa que você não mais olha para frente. Você agora começa a olhar para o alto. E a conversa inicia: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra
aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem o vento, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, os seus projetos e planos, Nicodemos, estão todos baseados aqui na terra, Nicodemos. Os seus planos não envolvem coisas celestiais ainda. E o que eu estou querendo te dizer, Nicodemos, e o que o versículo está querendo dizer, igreja, é que os planos que nós fazemos não vai valer a pena se Jesus não estiver no diálogo. Se Jesus não entra no diálogo que você faz o plano para com seu filho, escola, faculdade, profissão, ou até mesmo você mesmo, nos negócios da vida, dificilmente o diálogo vai prosseguir. Você pode até ter êxito, mas olha só, a porta uma hora fecha. E Nicodemos, então, assustado, então pergunta. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto, mestre? E ele acudiu Jesus. E então o mestre disse: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Mas eu sou misericordioso, Nicodemos. Eu sei que há um tempo para cada um entender as verdades do reino, e eu vou além. Mas a porta é você quem abre, Nicodemos. Eu só posso dar mais um passo na caminhada com você nesse diálogo, Nicodemos, se você der o passo ao meu lado, porque o diálogo de ir além das portas é a dois. O diálogo, igreja, que Jesus estava chamando Nicodemos, não podia ser um diálogo se Nicodemos não acompanhasse, porque Jesus estaria falando sozinho. Então Jesus chama novamente a atenção de Nicodemos. Nicodemos, é aqui do meu ladinho que você precisa andar. É aqui, ó, bem pertinho de mim. E agora a conversa fica mais íntima. O diálogo já passa de um diálogo, agora passa a ser uma conversa entre amigos. E a partir do versículo 11, já não coloque Nicodemos como alguém que era ilícito, já não coloque Nicodemos como alguém que não sabia mais quem era Jesus. Agora, a partir do versículo 11, coloque Nicodemos como alguém que conheceu Jesus, como alguém que começou a caminhar, mas ainda precisava estar firme. E agora no versículo 11, Jesus diz: em verdade, Nicodemos, e em verdade te digo, que nós dissemos, o que sabemos, o que testificamos, o que temos visto, contudo, se não aceitais o nosso testemunho, Nicodemos, se tratando das coisas terrenas, você não crê, como crereis, como vai crer das coisas que eu ainda vou te falar, das celestiais? Nicodemos, as maravilhas você já ouviu, Nicodemos, o que eu posso fazer. Muitas das vezes você presenciou os meus milagres, mas ainda não creu. Como hás de crer naquilo que eu vou te ensinar essa noite, Nicodemos? Que são coisas espirituais. Para você entender algo do reino, você precisa, no mínimo, estar conectado com o reino. E esse reino pode ser terreno ou pode ser celestial. A porta que Jesus abre é aquela que conduz ao céu. Mas a porta que nós abrimos conduz em linha reta. E ela não te edifica. Ela pode parecer bom. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas, não sendo o plano de Deus, são maus. Nicodemos, eu vou prosseguir. Ora, ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão aquele que de lá desceu, Nicodemos, a saber, eu, o Filho do Homem.
E agora eu quero trazer você, igreja, para refletir esse momento comigo. Nós, Nicodemos, estamos começando uma caminhada. Na surdina da noite, às vezes não foi na melhor circunstância que você desejou e que eu desejei, Nicodemos. E esse é o seu caso nessa noite. E esse pode ser o meu caso nessa noite. Um encontro inesperado, um encontro na calada da noite, mas ao passo que eu vou caminhando com Jesus, Ele vai abrindo uma porta, e mais um passo, Nicodemos, eu vou abrindo outra porta. Mas, Senhor, eu não estou entendendo. Não há só uma porta? Nicodemos, há várias portas que precisam ser abertas, Nicodemos. Mas essas portas só podem ser abertas por mim, Nicodemos. Mas por que, Senhor? Porque a porta que eu quero abrir vem lá de cima. A porta que eu estou te dizendo, Nicodemos, é celestial. E se eu abrir, Nicodemos, e se todos que abrem essa porta, Nicodemos, enviados por mim, é só você caminhar comigo. Mas a história continua. E Nicodemos ainda é duvidoso se aquele era o grande mestre, criador de tudo. Nicodemos então indaga Jesus com umas perguntas que você pode estar fazendo nessa noite, essa mesma pergunta. Será que essa porta é para mim? Será que o céu é para mim? Sou pecador, sou falho, sou ingrato, sou indigno, e eu também sou mentiroso. Mas olha, irmãos, não se trata das portas que você quer abrir, mas das portas que o Senhor abre para você. Porque se dependermos de nós, ninguém chega naquela porta. Aquela porta é difícil de alcançar. Para nós é impossível chegar lá. Mas ei, Igreja da Pavuna, a porta não começa de baixo para cima. A porta começa de cima para baixo. É isso que vocês precisam entender. Vocês não estão caminhando em minha direção. É eu que eu caminho na direção de vocês. As portas vocês não abrem. É eu que vou abrindo uma a uma para que você venha. Mas venha como? Como estás? Mas, Senhor, eu preciso essa área da minha vida ser consertada. Senhor, eu ainda tenho um relacionamento complicado, Senhor. Eu ainda não sei criar meus filhos, Senhor. Eu ainda tenho pendências no meu trabalho. Eu ainda uso alguns alimentos. Ei, Deus está preocupado apenas com as portas do seu coração. E Ele pergunta hoje, nessa noite: eu estou aqui fora, mas eu estou batendo bem levemente, porque eu sou delicado, porque eu não preciso arrombar. Você precisa entender que para mim entrar é um ato duplo, como foi a caminhada. Eu bato e você abre. Eu não posso entrar se você não abrir, mas se você abrir, eu paro de bater. A conexão que Cristo trazia com Nicodemos era simples, com o olhar espiritual. Mas se tivesse com o olhar carnal, Nicodemos não estava entendendo nada. E qual é o segredo da conversa? E qual é o segredo do diálogo? E qual é o segredo da porta ser aberta? Apenas um versículo na Bíblia. E vocês podem abrir onde vocês estiverem. Esse versículo, eu tenho ele gravado todos os dias na minha vida. Porque não digo a vocês que um dia eu fui batizado ali, porque meu coração já foi aberto, ele será aberto para sempre. No seu dia de amanhã, ele fala assim: filhinhos meus, dá-me o teu coração. Somente isso. Mas Nicodemos, agora eu vou fazer a segunda parte. Para que os teus olhos se alegrem no meu caminho. Provérbios 23,
26. Nicodemos, eu só quero o seu coração primeiro, Nicodemos. Chega de encontros à noite. Chega de planejar falar comigo aonde não é impróprio, Nicodemos. Você tem 24 horas do seu dia para fazer o que quiser. Mas olha, Nicodemos, fala comigo. Não deixe que influências te atrapalhem, Nicodemos. Não deixe que nada te atrapalhe, Nicodemos. Seja seu trabalho, sua família, o que te impede nessa noite de você começar a ter um diálogo com Jesus. Jesus não está preocupado com esse problema. Jesus é a solução do seu problema. A porta todos nós temos, porque vem lá do coração. Esse coração de pedra, enganoso, duro. Mas quando Jesus traz a palavra, o conforto e o convite para todos nós nessa noite, Ele pede: filho meu. E para ser chamado de filho, é porque você tem valor. E eu tenho valor. Então vem, meu filho, mas vem perto, vem do meu lado. Não fique distante só ouvindo falar que eu posso realizar milagres. Eu posso. Mas o milagre que você ouviu nessa noite foi de outra pessoa. Não foi o seu ainda. Não porque não está pronto o milagre para você, mas é porque você ainda não veio receber esse milagre. Você ainda não veio andar comigo, Nicodemos. Então vem. Mas vem. Esqueça tudo. Se você nessa noite quer vir, eu te convido aqui, ó, da onde você está, a sentar simbolicamente nesses primeiros bancos. Jesus diz o seguinte: vem. Não pense nos que te atrapalhem. Só pense na escada que está vindo do céu, abrindo portas sem medidas. E o dono da porta é você. Enquanto meu amigo Robert vai louvar, se você sentiu a influência e o poder do Espírito Santo falando com você nessa noite, e se há alguma porta que precisa ser aberta, traga, porque no final eu quero orar com você e pedir para que Deus abra a porta que te impede de ter um relacionamento maior com Ele, uma caminhada rumo ao céu. Eu gostaria que, durante esses próximos minutos, que esse louvor possa tocar os nossos corações. E, durante esse louvor, ao mesmo tempo que eu vou estar cantando, vou estar orando. Para quem não sabe, durante a última semana, eu fiquei muito mal, de quarta até sexta-feira. E agora eu não estou com uma certa dificuldade para falar, mas estou com um certo incômodo na garganta. Então, estou orando a Deus para que eu consiga louvar essa música com vocês. Porque é na fraqueza do ser humano que o homem se torna forte. Não, na verdade, não. Me desculpa, estou nervoso. Mãe, não precisa olhar para mim. É na fraqueza do ser humano que Deus se torna forte. Deus aproveita a nossa fraqueza para que Ele possa ser Deus. Os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de choro, são os momentos em que o Senhor quer ser Deus na nossa vida. E são nesses momentos nos quais a gente mais aprende. Então, que a gente possa deixar que esse louvor fale ao nosso coração. Sonhou, sempre fugir do seu olhar, mas cada vez que me lembrava do seu imenso amor, eu
começava a chorar. Mesmo assim, sempre me amou demais. Na vergonha do meu erro me acolheu, junto para o lado seu, me escolheu. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Mesmo quando eu esqueço que o Senhor falou, sua palavra mostrará. E sigo em frente caminhando com muita oração, pra desse vale escapar. Mesmo ali, sei que cuidará de mim. Faça chuva, faça sol, sempre estarás pronto a me amparar, me iluminar. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir, sabendo que tudo posso em seu poder. Escolho crer, debaixo de suas asas quero estar. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Amém. Obrigado, gente, pelas orações. A cada passo que eu der. Aquele que abriu a porta e desceu do céu, já veio quebrando barreiras, já veio quebrando paradigmas, começou a caminhar rumo às portas de seu coração. E ele reforça o convite: vem. Mas, Senhor, é difícil para mim, Pai. É difícil para todos, meu filho. No mundo tereis muitas aflições, mas só pode vir de bom ânimo, porque eu, que abro as portas, venci o mundo, e você também pode vencer. Eu quero te conduzir a lugares que você ainda nem sonhou que pode existir. Eu quero te conduzir a lugares que você nunca sonhou estar. Eu quero te levar às bênçãos de Deus, mas olha, está disposto, e eu estou de braços abertos para te aceitar. Mas eu quero, por livre e espontânea vontade, caminhe comigo.
Só caminhe, Nicodemos. Só caminhe, igreja. Para que eu possa te ensinar hoje. Não eu, mas Cristo. A cada porta do seu coração que for abrindo, é a cada experiência de milagre que você for vivendo, aquele Cristo é mais uma vez exaltado. Se você tem interesse de começar uma caminhada, essa é a hora, esse é o momento. O que te impede de aceitar o convite de Jesus? Eu aceitei o convite. Eu quero ir além das portas com Cristo ao meu lado. E eu quero fazer o convite nessa noite para aqueles que querem e desejam e têm a coragem dada por Deus de ir além das portas. Porque nós mesmos não temos esse fruto, mas é o Espírito em nós, habilitando a cada dia, tirando o olhar carnal e colocando o olhar espiritual. É esse olhar que eu preciso ter nesse momento. Aceitar ou não é apenas uma escolha, mas cada escolha há uma trilha e um caminho a se seguir. Você é dono da sua porta. Jesus é o que conduz até a porta. Eu te faço. Se há alguém nessa noite que precisa, pode vir à frente. Porque Deus, aquele que é criador dos céus e da terra, o possuidor de tudo, poderia muito bem apenas fazer de forma obrigatória. Mas não. Ele te pede. E com todo carinho te chamando de filho. Porque Ele te ama. Se você tem esse desejo de permitir que Deus abra as portas que você não consegue, esse é o momento. Se você está com timidez de vir à frente, pode só se levantar. Da forma como que você quiser. Eu quero orar por você essa noite. Não precisa, igreja, ficar apenas esperando o coleguinha do lado vir. O encontro dessa noite é você e Deus e mais ninguém. Você e Deus nessa noite precisa entender que caminhando, Ele vai te conduzindo para o céu. Não deixa que nada te impeça, porque o dia de amanhã pode ser tarde e só pertence a Deus. Hoje a oportunidade bate a porta. E hoje é o convite para não endurecermos o nosso coração. Então amoleça a igreja. Deixe que Ele abra as portas. Deixe que Ele trabalhe diariamente. Porque essa porta, se não for aberta, dificilmente te conduzirá para o céu. Eu quero orar por aqueles que decidiram. E com toda a congregação, abrir as portas. Eu sei que há muitos que ainda têm empecilhos e que não tomaram a decisão hoje. Mas eu vou orar para que o Espírito Santo possa abrir essa porta amanhã também. E como ato de misericórdia, você possa aceitar amanhã, quando o convite for feito. Portas são fechadas e portas são abertas. Mas, quando Cristo abre, ninguém mais pode fechá-la. Não, o inimigo não tem poder suficiente para fechar a porta, porque a chave do seu coração pertence a Jesus. E eu quero orar com você nessa noite, para que a chavinha continue vindo lá do céu para a terra. Oremos. Bondoso Deus, graça te damos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesse momento, porque entendemos nessa noite, Senhor, que o Espírito precisa reinar a cada dia, e que o encontro
na calada da noite de Nicodemos, foi algo inusitado, Senhor, para Nicodemos, não para Cristo. Porque Cristo estava preparado para aquele momento, só aguardando a resposta de Nicodemos. Como Cristo está preparado nessa noite, aguardando a resposta da igreja de Pavuna. E qual será a resposta, Senhor? Eu não sei. Mas Tu sabes, porque Tu sondas o coração de cada um de Teus filhos aqui nessa noite, os que estão presencialmente e aqueles que nos encontram virtualmente, Senhor. E eu Te rogo, não por mim, Senhor, mas pelo nome de Teu Filho amado Jesus, que venha, mas venha com poder e grande glória, abrindo portas, ó Pai, a qual nós não temos esperança que possa ser aberta. Que o Senhor quebre as barreiras, Senhor, que o inimigo coloca, e que a chave de nosso coração possa permanecer em Suas mãos, Senhor. Que ao final dessa caminhada, nós possamos dizer a Cristo: até aqui, o Senhor nos ajudou. Tudo isso eu Te rogo e Te peço, pelo doce e amado nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de cada um, a você que nos acompanha pela transmissão, e tenho um convite muito especial para vocês. Claro que eu quero vocês aqui amanhã novamente, mas amanhã o encontro é ainda mais especial, porque estaremos recebendo o nosso novo presidente da associação, o pastor Giovanni, juntamente com o nosso departamental de jovens, o pastor Gustavo, e um cantor muito especial, que é o Guilherme Leite. Então, amanhã, que vocês possam estar presentes para a gente poder prestigiar, né, essa visita tão bacana. Tá bom? Lembrando que lá atrás tem um lanchinho para a gente, e nos vemos amanhã com a graça de Deus. Escolho viver para o Teu reino, para o Teu reino, e tudo que sou, o meu tempo em mãos, a Ti entrego, a Ti entrego. Vou deixar-me